AudioJungle. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós nessa oportunidade mais uma vez. Aqui estamos, meus queridos irmãos, para mais uma vez fazer estudo da Palavra de Deus, estudar a escola sabatina, e que esse estudo desde já, meu irmão, seja tudo feito para a honra e glória de nosso Pai que está nos céus. Amém? É um motivo de alegria mais uma vez aqui estar com cada um de vós, cada um de nossos irmãos que tem visto nossos vídeos, que tem curtido, que tem compartilhado. Fico muito feliz porque assim a palavra do Senhor vai chegando a mais e mais pessoas. E que assim, meus irmãos, vocês possam ter o desejo de estar aí curtindo esses vídeos e compartilhando com cada um de seus amigos. Amém? Que esse trabalho seja unicamente para a honra e glória de nosso Deus. Para darmos início ao nosso estudo de lição de escola sabatina, eu convido você, meu irmão, onde quer que você esteja, para mais uma vez inclinar o seu rosto e aqui fazermos uma oração ao nosso Pai que está nos céus. Vamos lá. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, te peço e te agradeço por todas as bênçãos que tem concedido em nossas vidas e por mais essa oportunidade de termos a grande vantagem de estar estudando mais e mais as tuas sagradas escrituras. Abençoa, Pai, não só a minha pessoa, mas cada um dos participantes que irão nos ajudar e cada um dos internautas que aí estão nos ouvindo de várias partes do Brasil e do mundo. Que eles possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito e mais desejo possam ter de estudar a Tua Palavra e levar aquelas pessoas que tanto necessitam. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, meus queridos irmãos, temos aí essa oportunidade de mais uma vez abrir as nossas Bíblias, abrir as nossas lições de escola sabatina e agora buscar mais conhecimento da palavra do Senhor. E nessa oportunidade, queridos irmãos, vamos abrir a nossa lição na página 89, na lição de escola sabatina que tem como título A Virgem Maria e o Pentecostes. É um estudo, meus irmãos, que vai ser uma bênção. Assim como aconteceu com a Virgem Maria, o que nós podemos estar aprendendo do que aconteceu com ela, principalmente no tempo de Pentecostes e em todos os ensinamentos que foi passado aí a seu filho, o que é que nós devemos aprender? E que esse estudo, desde já, seja uma bênção para cada um de nós. A notinha diz assim, antes tem um versículo que diz: Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria acreditava em seu coração que a santa criança dela nascida era o tão longamente prometido Messias. Não ousava, entretanto, exprimir essa fé. Foi através de sua existência terrestre uma partilhadora dos sofrimentos do Filho. Com dor testemunhava as provações que lhe sobrevinham na infância e juventude, por justificar o que sabia ser direito em seu procedimento. Via-se ela própria em situações difíceis. Considerava as relações domésticas e a terna solicitude da mãe em torno dos filhos de vital importância na formação do caráter. Aqui, meus irmãos, a gente vê, que Maria, a Virgem Maria, ela teve grandes dificuldades em estar assimilando todas as coisas. Ela não exprimia fé, ela sabia que aquele filho era o Messias tão esperado, mas não ousava estar falando sobre isso a outras pessoas. Ela ficava ali no seu canto, esperando para que ela pudesse testemunhar não só ela, mas todas as pessoas no tempo oportuno do trabalho de Cristo Jesus. Então são conhecimentos que vamos adquirir nessa oportunidade e vai ser uma bênção para nós. O primeiro subtítulo dessa lição diz assim: Abençoada e falsamente acusada. Primeira pergunta: como a Virgem Maria foi descrita pelo profeta Isaías? Como Maria seria considerada pelos cristãos e muçulmanos na era cristã?
Aqui vem uma pergunta muito interessante. Para nos ajudar com essa resposta, eu quero convidar aí a nossa irmã Valéria. Queria dizer que estava aqui no Brasil, mas não está ali em Barcelona, na Espanha. Irmã Valéria, colabore conosco à distância sobre essa lição, sobre essa pergunta. É contigo. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Bom, muito obrigado ao Departamento de Multimídia, muito obrigado, irmão Hilton, pelo convite. É um prazer participar mais uma vez aqui na lição de Escola Sabatina. Que Deus possa te abençoar e abençoar este departamento para que possam seguir com esse projeto de levar a palavra de Deus a outras pessoas e também a nos ajudar, né, no estudo dessas lições. Bom, no decorrer das lições anteriores, nós viemos estudando sobre mulheres. E hoje vamos estudar sobre mais uma mulher. E dessa vez nós vamos estudar sobre a Virgem Maria, ou também conhecida como Maria de Nazaré. O significado do seu nome é forte ou robusta, né? E robusta. Maria, ela era uma jovem judia que vivia em Nazaré, da Galileia. Era uma jovem humilde, uma jovem agraciada. Ela era noiva de José. E assim como José, Maria era da linhagem de Davi. Maria, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, a mãe do nosso Salvador. E a pergunta de número 1 nos diz assim: como a Virgem Maria foi descrita pelo profeta Isaías como uma virgem? O texto de Isaías nos diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel. Essa Virgem descrita aqui pelo profeta Isaías é Maria. E o filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda parte da pergunta nos diz como Maria seria considerada pelos cristãos e muçulmanos na era cristã. Até o Alcorão declara que Jesus nasceu da Virgem Maria, considerando assim que como a mãe de Jesus. O texto aqui da nota, bem interessante, nos diz assim: antes de seu nascimento, do nascimento de Cristo, o Senhor dissera a Maria: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Aquelas palavras Maria ponderara em seu coração. No entanto, ao passo que acreditava que seu filho havia de ser o Salvador de Israel, não lhe compreendia a missão. Maria, mesmo sem compreender, ela aceitou o chamado de Deus e obedeceu. E Maria, ela foi considerada uma mulher bem-aventurada. Além de ser uma mulher humilde, uma mulher agraciada, ela foi também chamada de bem-aventurada. Que Deus nos ajude, assim como Maria, a sermos chamadas de bem-aventurada e que possamos aceitar o que Deus tem para a nossa vida. E que no decorrer dessa lição nós possamos compreender cada mensagem que tem para nos ensinar e tirar proveito para a nossa vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Valéria. Que Deus te abençoe aí nessa nova jornada, nesses novos desafios que você e o pastor Wesley têm pela frente aí nessa nova cidade. Que Deus abençoe sempre, que possa estar sempre aqui, estar colaborando conosco nesse conhecimento e compartilhando a palavra do Senhor. Amém? Que seja para a honra e glória de Deus. Aqui, irmãos, vemos como a Virgem Maria foi descrita pelo profeta Isaías, né? Como seria essa mulher? Aqui foi dito pela irmã
Valéria, que eis que uma virgem conceberá e daria à luz a um filho, e chamaria esse filho Emanuel. E aqui também foi respondido pela irmã como Maria seria considerada pelos cristãos e muçulmanos na era cristã. Como deveria, na verdade, ser considerada, né? Que infelizmente, aqui a gente vê na notinha que, olha o que diz, vou ler para vocês. Muitos que se diziam conversos ainda se apegavam aos dogmas de sua filosofia pagã, e não somente continuaram no estudo desta, mas encareciam-nos a outros como meio de estender-se sua influência entre os pagãos. Erros graves foram assim introduzidos na fé cristã. Destaca-se, entre outros, a crença da imortalidade natural do homem e a sua consciência na morte. Essa doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação dos santos e a adoração à Virgem Maria. Aqui a gente vê, irmãos, que erroneamente, durante a cristandade aí, sobre o povo, tinha um conhecimento, é claro, que Maria foi virgem e teve aí o Filho de Deus, como disse a irmã Valéria, até no Alcorão ali diz que era uma virgem, Maria concebeu Cristo Jesus. Mas o problema é que por mais e mais passar tempo, por mais e mais o evangelho ia se espalhando, havia aqueles que eram apegados aos dogmas, às filosofias pagãs, e acabaram colocando muitas doutrinas dentro da igreja, principalmente da imortalidade da alma, que a pessoa quando morre fica ainda em consciência, e aí também a adoração de imagens. E Maria acabou sendo aí uma dessas que muitos aí idolatram como santa e deve buscar a ela para se chegar a Deus. Erroneamente fazem isso, irmãos. É uma infelicidade ao que muitos cristãos, depois de ter conhecido a palavra do Senhor, que é adorar a Cristo Jesus, que é buscar a Ele para chegar a Deus, erroneamente pelas filosofias, acabaram aí idolatrando a Virgem Maria. Não digo que ela não era uma pessoa, uma santa. Sim, era uma santa. Todos aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, que guardam os mandamentos de Deus, que irão para os céus, têm que ser santos. E acredito também que essa fez o seu trabalho na terra, mas não que deveria agora ser idolatrada como santos, e muitos, em vez de buscar diretamente ao Pai, acabam indo buscar em nome de Maria. Erroneamente fazem isso. Mas é isso, irmãos, isso se introduziu através dos séculos dentro da igreja. Infelizmente, muitos fazem dessa maneira. Muito obrigado mais uma vez, irmã Valéria, por estar nos ajudando aí com essa maravilhosa resposta, tá bom? E agora, irmãos, vamos à segunda pergunta dessa lição, que diz assim: sendo adolescente, noiva e grávida, o que José propôs para evitar sua desonra e morte? Como Jesus fez referência a este evento anos depois? Para nos ajudar aqui também com essa resposta, eu quero convidar agora o irmão da nossa irmã Valéria, o irmão Wagner Barbosa, que está ali em Portugal e nessa oportunidade também vai nos ajudar. Irmão Wagner, é contigo. Olá, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em cada coração com mais esta maravilhosa lição, e agradecer aqui primeiramente a Deus por estar participando juntamente com os irmãos dessa lição, também desse projeto. Que Deus possa abençoar também o irmão Wilton, e agradeço pelo convite. Bem, o Wilton me pediu para que possa estar cooperando com a segunda pergunta. Bem, a segunda pergunta vem falando de Maria, né? Ela sendo ainda adolescente, noiva, ela estava noiva com José. Então, algo aconteceu com ela, né? Nesse instante, né? Já conhecemos a história, já sabemos que ela ficou grávida do Espírito Santo, que ia conceber Jesus, né? Já ouvimos falar aí da profecia de Isaías, que a Virgem conceberia luz e daria luz ao Filho de Deus. Então, José ele teve que propor um escape para Maria
Por quê, né? Porque a pergunta nos diz que ele propôs um escape justamente para que ela não pudesse ser desonrada e nem morta, né? Mas por que ela seria morta ou desonrada, né? Ela estava em um compromisso com José, ela não estava ainda casada com José, só que ela já estava como noiva, ela já era noiva de José. Então, ela apareceu grávida. E como que José explicaria isso? Ou ela ia explicar se José não tinha aí cometido ato algum com ela, né? Então, na lei daquele então, se uma mulher ou um homem, né, chegasse a ter relação com essa mulher, eles, diante da lei, eles teriam que ser mortos. Por isso que José, ele propôs, para livrar Maria da morte, né, e da desonra, ele propôs aí de fugir, sair às escondidas, sem que ninguém soubesse, né, terminasse tudo ali com Maria e ninguém soubesse, ele ia embora dali, né. Este era o pensamento de José para livrar Maria da desonra e da morte. Mas porque aí vemos como José, ele era um homem íntegro e um homem reto, né? A lição nos fala que ele era um homem justo, por isso que ele não queria infamá-la, né? Ou defamar Maria, mesmo que tinha acontecido esse ato, então ele não queria difamá-la. Mas aí já conhecemos uma história, né? Depois um anjo aparece aí para José e fala para ele que ela estava grávida do Espírito Santo, que ele podia se casar com ela, que o que ela conceberia à luz seria do Espírito Santo, né? Isso é maravilhoso, né? O milagre aí do nascimento de Cristo, né? Algo que não entendemos, mas pela fé acreditamos, né? E a outra parte da pergunta, Jesus fez menção aí em um outro tempo, né? Anos depois, Jesus fez menção a esse fato que ocorreu, essa questão do casamento ali naquele tempo, como que isso era tratado, né? Então ali vamos a Mateus 19, né? Então ali uns fariseus chegam até Jesus para testá-lo, justamente com uma pergunta se o homem poderia repudiar a sua mulher por qualquer motivo, né? Então aí vemos aí o versículo de Mateus 19 e 9, que né? E vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, né? Bem, essa parte do versículo, exatamente do capítulo, né? 19, né? Antes Jesus já vem falando, né? Que o que Deus uniu não separa o homem. E também ele diz o porquê que foi permitido a Moisés a carta de divórcio, que foi pela dureza do coração do homem. E aqui também temos que ver o seguinte, o casamento, o comentário judaico, né? Sobre o casamento, como que era o casamento judeu do então ali. Esse casamento ele era composto de duas partes, o noivado e depois o casamento, né? Ou quando, como diz a lição, estava desposada. Então desposada é um compromisso. Então quando estava nessa primeira parte, José ele poderia dar uma carta de divórcio para Maria, porque ela estava grávida e não foi ele. Então nesse sentido, se ele quisesse, ele poderia dar uma carta de divórcio, mas ele não queria fazer isso por quê? Para não infamá-la a Maria, porque senão ela seria morta. Então, e o sentido aqui de dar uma carta de divórcio é justamente nesse sentido, né? O casamento judaico era dessa forma e o segundo passo era o casamento. Então, depois que estava casado, aí já era outra coisa. Mas, segundo os estudos, foi quando Jesus aí fez referência a este evento, né, do casamento, que
o que Deus uniu não separa o homem. E a questão da carta de divórcio era nessa primeira parte do casamento, ainda quando estava noivo. Se caso acontecesse algo, o homem poderia dar aí a carta de divórcio. Que Deus possa abençoar cada irmão, possamos continuar buscando sabedoria no nosso autor e consumador da nossa fé, que é Deus, né? E através de Jesus Cristo, né? Que a notinha nos fala que o seu nascimento foi algo sobrenatural, difícil de explicar, mas ele viveu na carne tudo que o homem precisava saber, tudo que o homem passou, Jesus viveu. Ele passou para que ele pudesse levar cada homem ao Pai. E por isso ele sacrificou por cada um de nós. Que Deus possa continuar abençoando aí os irmãos que assistem a lição. Possamos continuar buscando conhecimento em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Wagner, pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Mesmo à distância, mesmo não estando mais no Brasil, está sempre colaborando quando pedimos a sua ajuda para trazer um pouco mais de conhecimento da palavra do Senhor e nos ajudar com essas respostas. Que Deus te abençoe, meu irmão, não só você, mas toda a sua família. E que mais e mais possamos estar aí em unidade, buscando o conhecimento da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Que seja para a honra e glória de Deus. E aqui, meus irmãos, a gente viu, né? Eu vou dar uma ênfase apenas aqui na segunda parte da pergunta. Como Jesus fez referência a este evento anos depois. E o irmão Wagner já deixou claro isso, mas gostaria de dizer, eu vos digo que, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui está um ponto muito importante, meu irmão, que a gente deve falar também. Muitas pessoas vêm deixando de guardar os mandamentos de Deus. E lá no 7º mandamento diz para não adulterar. E muitas pessoas acabam aí, hoje já virou moda, né? Casar 2, 3 vezes. Tem pessoas que já casaram aí 18 vezes, né? E acham que é normal isso, que é da vontade do Senhor. Mas, irmãos, isso não é a vontade de Deus. Naquele tempo, quando foi dado carta de divórcio, Moisés já fala isso, Cristo falou sobre isso, era porque os homens eles por qualquer coisa repudiavam sua mulher. E Jesus agora vem falando aqui em Mateus, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo em casa de fornicação e casar com outra, cometeria adultério. Irmãos, quantos adultérios não vem existindo por aí? Pessoas que casam 1, 2, 3 vezes, sendo com a mulher estando viva. Que é isso, meus irmãos? Isso está contra a vontade do Senhor. Não é dessa maneira que Cristo quer que venhamos fazer, irmãos. Mas que possamos aprender da palavra do Senhor. É algo que muita gente faz. Mas também é algo que nós, como amantes da verdade, daqueles que estudam a palavra do Senhor, também que defender. O pecado deve ser chamado pelo seu nome. Não devemos agora colocar panos quentes em situações como estão. Não devemos agora querer amaciar as pessoas, mesmo vivendo em seus próprios pecados. De maneira nenhuma, meus irmãos, que eu e você possa chamar o pecado pelo nome e avisar as pessoas que quem comete esse ato acaba cometendo adultério e levando a outra pessoa que está do seu lado cometer adultério também, viver em pecado. Meu irmão, que eu e você possa ter o desejo de aprender da palavra do Senhor e nela viver. É uma bênção para cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agora, irmãos, à terceira pergunta dessa lição. A terceira pergunta diz assim: segundo a tradição e genealogia, de quem Maria era descendente, portanto, o que estava sujeito como humana de carne e sangue? Irmãos, vamos lá. Primeiramente, a gente pode ver a genealogia, eu vou responder essa pergunta. E segundo a genealogia, Maria acabava sendo aí da linhagem de Davi,
não só da linhagem de Davi, mas também da linhagem de Jacó, da linhagem de Isaac, da linhagem de Abraão. Então era uma mulher que tinha uma linhagem toda histórica de patriarcas que viviam fazendo a vontade do Senhor. Mas sabendo que somos descendentes e somos de carne e sangue, também sabemos que somos completamente propensos ao pecado. E Maria também não era diferente. Maria também estava propensa a pecar, é claro. Aqui diz, em Romanos, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Irmãos, mesmo Maria aí, muita gente diz que era santa e não tinha pecado, É porque muita gente não entende e acabam não lendo a Bíblia como deveria. Acabam lendo apenas o que querem e aproveitar para a sua vida também como achar melhor. Mas nós que somos estudiosos da palavra de Deus, sabemos que Maria também cometia pecado. Maria também, com sincera certeza, também era pecadora. Sim, meus irmãos, ela era descendente de homens, ela não veio do céu. Ela não veio diretamente do céu aí para não cometer pecado. Todos nós que somos de carne e sangue, estamos propensos a pecar. E pecamos todos os dias. Pecamos em atos, pecamos em palavras, pecamos em pensamentos. Pecamos no que fazemos e muitas vezes no que deixamos de fazer. Meus irmãos, que a gente possa entender qual é a nossa situação. Diz aqui um pouco da palavra do Senhor, aqui na notinha, diz assim: quando os sacerdotes e mestres procuravam Maria para persuadi-la a forçar Jesus a demonstrar lealdade às suas cerimônias e tradições, ela se sentia muito perturbada. Mas a paz e confiança lhe vinham ao turbado coração, quando seu filho apresentava as cristalinas declarações das Escrituras em apoio ao seu proceder. Irmãos, que bênção, mesmo Maria aí sendo tentado aí pelos judeus para que Jesus viesse a tomar decisões de acordo com as tradições, ela com o coração muito conturbado, de tantas provas que estavam passando, mesmo assim ela confiava quando via aí as cristalinas verdades saindo de Cristo Jesus. Meus irmãos, que eu e você também possa ter esse desejo de fazer a vontade do Pai que está nos céus. Somos propensos ao pecado, meus irmãos, mas que em Cristo Jesus possamos olhar para Ele e a gente possa ter a paz de espírito que tanto necessitamos. Que Deus possa nos abençoar para que isso seja uma verdade em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Agora, irmãos, vamos ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: o Filho de Maria e o Filho de Deus. A quarta pergunta diz dessa maneira: quem foi o Filho de Maria? Onde foi educado? Para nos ajudar com essa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Iverson para nos ajudar. Nosso irmão Iverson ali do Rio de Janeiro. A paz do Senhor a todos. Respondendo à pergunta número 4, nós estamos falando sobre o filho de Maria e o filho de José. Se nós formos pensar adotivamente, José com certeza era o pai de Jesus. E semente divina, provindo diretamente de Deus. Então, Jesus era o filho, ou é o filho que nós estamos comentando nessa tal pergunta, na pergunta número 4. E o mais interessante dessa pergunta aqui é onde ele foi educado e até mesmo como foi. Os versículos nos relatam e a nota nos diz que Jesus foi educado por sua mãe e não foi educado como era de costume de sua época. Era natural que as pessoas fossem às sinagogas, fossem às escolas dos rabinos para que aprendessem as coisas provenientes aos estudos religiosos e estudos sobre outros assuntos também. Mas não foi assim com Jesus. Ele foi educado por sua mãe em casa, diz o versículo bíblico. Uma parte muito interessante diz: e sua mãe guardava no seu coração
todas estas coisas. Que coisas? Conhecimentos espirituais sobre a palavra de Deus e conhecimento da vida também. Aqui diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Então Jesus teve uma educação completamente diferente para não ser influenciado pelos pensamentos errôneos de sua época, das escolas e dos rabinos. Muito obrigado, irmão Iverson. Que Deus te abençoe sempre, meu querido irmão. E que sempre possa estar disposto aí a nos ajudar com esse trabalho e que seja para a honra e glória do Senhor. Aqui vemos, meus irmãos, mais uma resposta aí. Quem foi o filho de Maria? Todos já sabem que foi Cristo Jesus, já respondido. E onde foi educado? Cristo, irmãos, ele não teve uma educação como os outros naquele tempo, indo aí para a escola de profetas, para ter o estudo aí pelos rabis. Cristo foi educado na sua própria casa pela sua mãe, a qual ali passava ela todos os rolos da palavra do Senhor, passava aí a palavra do Senhor de Deus para que Jesus fosse educado da melhor maneira possível. Tá vendo, meus irmãos, que bênção é essa? Nós, como pais, também temos uma grande responsabilidade. Que cada uma de nossas esposas, vós maridos com suas esposas, cada família, possam ter mulheres com desejo de educar os seus filhos nos melhores caminhos, educando na palavra do Senhor, que esse é um exemplo que Maria deixa aí para que todos pudessem ter e que a gente possa levar isso em nossas vidas, meus irmãos, educando nossos filhos na palavra do Senhor. Sua mãe, como diz aqui, a nota diz, foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas, aprendeu coisas celestiais. Que bênção! Assim é o que diz a palavra do Senhor sobre a educação de Cristo Jesus. As próprias palavras por ele ditas a Moisés para Israel eram-lhe agora ensinadas aos joelhos de sua mãe. Que bênção, meus irmãos! Que nossas famílias possam ter pessoas que tenham o desejo de educar mais e mais os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Isso é um trabalho que cada um de nós, pais, devemos ter com nossos filhos. Amém? Eduquem seus filhos na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Que seja para a honra e glória do Senhor. Agora, meus irmãos, vamos à quinta pergunta. A quinta pergunta diz dessa maneira: o que declarou Maria com relação a seu filho unigênito? Segundo o seu exemplo, qual mandamentos todos devemos obedecer? Para nos ajudar aí com essa pergunta, com essa resposta, eu quero convidar aí o nosso irmão Kaique, o missionário Kaique, que está trabalhando ali no Peru. Irmão Kaique, é contigo. Que a graça, a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Para mim é uma alegria, uma vez mais, poder participar nesse estudo da lição de Escola Sabatina, respondendo à pergunta de número 5. Enquanto eu estudava essa pergunta, eu me senti um personagem dessa história. E me vi naquela cena como um dos empregados que estavam agoniados por ter acabado o vinho. E uma convidada com um olhar atento olhou para cada aflição de cada empregado e viu que faltava vinho naquela cozinha. Naquele lugar onde estava acontecendo um casamento, ela foi até Jesus, ela foi até onde estava Jesus e falou: eles não têm mais vinho, acabou o vinho. Jesus ainda não havia realizado nenhum milagre até aquele momento. E ele disse a ela: minha hora ainda não chegou. A certeza era que Jesus faria algo tão grande que aquela senhora voltou para a cozinha e disse aos empregados, sendo eu um deles, já que me coloquei como um personagem desta história. E Maria fala: está vendo aquele rapaz? E eu perguntei: aquele de barba grande? E ela disse: sim, exatamente ele. E Maria fala: fazei tudo o que ele vos disser. E nós, empregados, fomos até ele e perguntamos: e o que devemos fazer? E ele nos respondeu:
vão e enchem essa tigela de água. Quem conhece aquela região, especialmente naquele tempo, sabe que não havia torneiras, canos como hoje. Todos costumavam buscar água em poços. E da casa para o poço naquele tempo era 1 quilômetro de distância. Da casa até o poço eles tinham que andar 1 quilômetro para encher essa tigela de água. E eles foram rapidamente e voltaram até Jesus. E perguntaram a Jesus: que fazemos com essa água? E Jesus nos fala: leve essa água até o chefe dos serventes. E os empregados se questionaram: como vamos levar somente água para o chefe dos serventes? E, bom, eles lembraram do que Maria havia dito: fazei tudo que ele os disser. Então, os empregados fomos até o chefe dos mordomos e chegando lá, o mordomo fala: tu guardaste o vinho bom até agora. E de repente vem esse elogio do chefe dos mordomos, dos empregados, dos serventes. O elogio foi: tu guardaste o vinho bom até agora. Tu guardaste o melhor vinho para o final. Mesmo sem saber o que viria, se eu me disponho a fazer o que Jesus disse, a água será transformada em vinho e o milagre acontecerá. Foi o que Jesus fez nessa festa. Transformou água em vinho. Maria nos pergunta: você quer um milagre na sua vida? Fazei tudo o que ele vos disser. Os empregados da festa fizeram o que Jesus mandou. Eles foram até esse poço, encheram uma tigela de água e depois levaram até o chefe dos mordomos, dos serventes. E o chefe olhou: foi o melhor vinho até agora. Jesus transformou água e vinho. Por quê? Maria obedeceu. Os empregados obedeceu. Fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos, Maria foi uma serva obediente. Ela sabe o lugar dela. Se Maria dissesse: fazei tudo o que ele vos disser, vamos, irmãos, vamos e fazemos o que Jesus nos disse. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Estamos cumprindo com a ordem de Jesus, que é ir pregar o Evangelho a toda criatura. Já que estamos falando sobre obediência, já entro na subpergunta: que mandamento que mandamento devemos obedecer? Todos os mandamentos merecem ser obedecidos. O que é 10 menos 1? O que aprendemos na escola? Sem dúvida seria 9, certo? 10 menos 1, na escola aprendemos que é 9. Mas para Deus, 10 menos 1 é igual a 0. A ciência exata tornou-se imprecisa? Não. Deus tem a medida exata. Uma matemática de outra dimensão. Se a gente obedece 7 mandamentos e não obedecemos 3 mandamentos, é como se não obedecemos nenhum mandamento. No contexto da lição está falando da observância do Santo Sábado. As mulheres aí, Maria, guardou o sábado, descansou o sábado. E nós, apreciados irmãos, também devemos guardar o sábado. Repousar no Santo Sábado. O repouso é o mesmo Cristo. Sem obediência, ninguém é salvo, irmãos. Sem obediência, ninguém é salvo. O que salva é a obediência que temos nos mandamentos de Deus. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Se amamos a Deus, vamos guardar os seus mandamentos. E que nós, cada dia, podamos guardar o Santo Sábado. A obediência
é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Obedecer a Deus implica colocar nossa fé nele. Jesus nos chama para uma vida de obediência, como ele mesmo foi obediente ao Pai. Obrigado. Amém. Muito obrigado, irmão Kaique, pela tua presença mais uma vez sendo solícito a nos atender, a colaborar conosco para trazer o pensamento rico aí de detalhes para entendermos a situação que ali estava. E aqui vimos essa resposta. Que Deus te abençoe teu ministério aí no Peru e que mais e mais o irmão possa crescer em conhecimento e graça e levar essa palavra a tantas pessoas que necessitam. Uma bênção, irmão. Que Deus te abençoe sempre. E aqui, irmãos, vimos um dos mandamentos que ficou claro, né? Que também a mãe de Jesus guardava, todos os discípulos guardavam, que quando que era o quarto mandamento, Cristo aí estava morto, e em vez de as pessoas cuidarem aí de embalsamar seu corpo, como muitos faziam naquele tempo, já era sexta-feira, o pôr do sol se aproximava, então eles deixaram lá e voltaram apenas no domingo para serem aí agraciados, que o corpo de Jesus já não estava mais naquele lugar. E eles repousavam aí o sábado também do Senhor. Hoje, infelizmente, as pessoas não querem saber de honrar o sábado, de guardar o sábado do Senhor. Sabe por quê? Porque o inimigo está trabalhando, enquanto muitas vezes nós não levamos a mensagem de verdade, o evangelho eterno às pessoas, o inimigo está fazendo com que pessoas sejam usadas por ele e venham levar engano a outras pessoas. Meus irmãos, que eu e você possa falar da verdade, dos mandamentos do Senhor, que é uma lei que rege e que se resume no amor. Que eu e você possa ter o desejo de falar e ensinar isso às pessoas. Amém? Que esse seja o meu desejo e a tua vontade para levarmos a palavra de Deus. Se tu não trabalha, o inimigo vai estar trabalhando para confundir mais e mais pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe para que a gente possa ser firme e guardar a vontade que o Pai fez e que os discípulos também faziam. Amém? Vamos agora à sexta pergunta. E o terceiro subtítulo diz assim: a chuva temporã e serôdia. Sexta pergunta diz assim: que grande evento profetizado por Simeão que transformou a vida de Maria? A quem cuidou dela em seus últimos anos? E quem cuidou dela em seus últimos anos? No dia de Pentecostes, onde estava Maria? Para nos ajudar aí com essa resposta, também quero convidar aí um de nossos irmãos que também está bastante longe, é o nosso irmão Wycliffe Gomes, que está ali também em Portugal. E nessa oportunidade, mais uma vez, vai nos ajudar. Irmão Wycliffe, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. É contigo. Paz e graça seja com todos os irmãos que nos acompanham aí, né, no estudo da Escola Sabatina. É um prazer novamente poder participar e compartilhar convosco também o estudo da nossa Escola Sabatina, né? Eu agradeço aí aos dirigentes pelo convite, que Deus possa continuar abençoando este trabalho tão importante que está sendo feito aí através da internet. A mim me toca a questão de número 6, que está abaixo do subtítulo A Chuva Temporã e a Serôdia, né? Dois eventos muito importantes dentro do povo de Deus. E a questão ela diz assim: que grande evento profetizado por Simeão que transformou a vida de Maria, e a quem cuidou dela cuidou dela nos últimos dias, nos últimos anos? No dia de Pentecostes, onde estava Maria? São 3 perguntas que nós vamos tentar responder e entender aqui um pouco melhor. Interessante que a primeira parte da pergunta vem falando sobre uma personagem chamada Simeão, que, pelo que parece, teve uma participação importante dentro do contexto do estudo de hoje. Vem falando que Simeão ele profetizou algo sobre Jesus e também sobre a vida de Maria. E quem foi esse homem Simeão? Lucas, lá no capítulo 2 e o verso 25, menciona que Simeão era um homem justo e piedoso. Era um homem
que ele anelava a consolação do seu povo, a consolação de Israel. E era um homem o qual o Espírito Santo estava sobre ele. Deus estava com ele. Também menciona que o Espírito havia revelado a este homem, a Simeão, que ele não morreria sem ter a oportunidade de conhecer o Messias, de conhecer o Cristo. Então ele tinha um contato íntimo com Deus, um contato íntimo, tanto que o Espírito Santo lhe fez uma promessa e essa promessa foi cumprida, né? Porque a profecia que ele falou sobre Jesus e sobre Maria foi justamente quando ele teve a oportunidade de com seus olhos ver o próprio Cristo, ainda pequeno, né? Tanto que ele tomou em seus braços e aí proferiu a profecia. Então, que profecia foi essa? Diz que este homem, ele revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel. Ou seja, profetizou que Jesus teria uma missão, e essa missão seria uma missão de queda de muitos e de soerguimento, de levantamento, de erguimento de multidões em Israel. E a ser um sinal de contradição. Ele estava profetizando sobre como seria a vida de Jesus. E também ele diz assim, lá no verso 35, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelado. E depois ele diz assim, quanto a ti, ou seja, quanto a ti, Maria, todavia uma espada transpassará a tua alma. Então essa foi a profecia. Jesus ele seria responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel. E sobre Maria ele profetizou que uma espada transpassaria a alma de Jesus. Ou perdão, a alma de Maria, tá bem? Transpassaria então a alma de Maria. Agora, depois dessa profecia, mais abaixo a gente comenta um pouquinho, porque a nota deixa bem claro, também se fez a outra questão, quem cuidou dela, ou seja, dela, Maria, nos últimos dias? Diz que Maria, ao ver Jesus crucificado, estava sofrendo, né? Estava padecendo. E Jesus viu que sua mãe estava ali presente, e também o seu discípulo amado, que era João. E disse a João, disse a Maria, mulher, eis aí o teu filho, e disse a João, João, eis aí a tua mãe. Então, João ele foi encarregado por Cristo para cuidar da mãe de Jesus em seus últimos dias, para ser um filho para ela e Maria ser uma mãe para João. Então, Jesus não abandonou a sua mãe, a entregou assim aos cuidados do seu discípulo amado. E a outra pergunta também é no dia do Pentecostes, onde estava Maria? Diz que Maria estava junto com os demais, né, discípulos ali no cenáculo. Ou seja, Maria ela teve a oportunidade também de participar daquele grande evento, que foi o Pentecostes, que foi o derramamento da chuva temporã sobre os discípulos, que foi aonde o Espírito caiu em medida muito grande sobre eles, e eles realizaram grandes feitos e grandes obras e grandes conversões naquele tempo. Agora, voltando um pouquinho lá no início da questão, diz que Maria, né, a nota, eu não vou ler na íntegra, diz que Maria, ela tinha, ela esperava o reino do Messias no trono de Davi. Ou seja, ela tinha a crença que Jesus viria para libertá-los da tirania dos romanos. É uma libertação temporã, uma libertação temporal, melhor dizendo. Assim como os discípulos também tinham essa crença e muitos outros. Porém, essa não era a missão real de Jesus. E aqui o texto comenta que se ela tivesse tido o conhecimento realmente completo ou verdadeiro da missão de seu filho, da missão de Jesus, ela não teria que padecer o que ela padeceu. Diz, uma espada transpassará também a tua própria alma. Deus, em sua compassiva misericórdia, dá à mãe de Jesus uma indicação da angústia que já por amor dele começara a suportar. Então ela estava angustiada, se angustiou por causa do sofrimento de do seu filho Jesus. Então justamente essa foi a espada que transpassou a sua alma, que foi profetizada
ali por Simeão no momento da apresentação de Cristo no templo, como era de costume. Para finalizar, eu gostaria de ler aqui a última parte, a última nota. Sobre o Calvário, procurou aliviar a dor de sua mãe. Estava agora pensando nela. Maria tinha que testemunhar sua última agonia. E Jesus desejava que ela compreendesse a sua missão, a fim de fortalecer-se para resistir quando a espada lhe fosse de transpassar o coração. Como Jesus estivera separado dela e por 3 dias o procurara aflita, assim, quando fosse oferecido pelos pecados do mundo, estaria novamente perdido dela 3 dias. E ao ressurgir ele do sepulcro, sua tristeza se transformaria outra vez em júbilo. Mas como melhor teria ela suportado a angústia da morte do filho, se houvesse compreendido as Escrituras, para as quais ele lhe procurava agora volver os pensamentos. Seria poupada de muito sofrimento se houvesse compreendido. Então essa foi a parte que me tocou no estudo de hoje. Que Deus possa abençoar, que possamos ter compreendido um pouco mais da questão que foi citada, né? E também que possa ser uma de compreensão para o demais andamento do estudo de hoje, o estudo dessa semana da nossa Escola Sabatina. Que Deus abençoe a todos os irmãos e fiquem com Deus. Muito obrigado, irmão Wycliffe. Que Deus te abençoe. Que Deus possa abençoar aí a toda a tua família. Abençoe aí também ao seu pequeno Noah. E que vocês possam aprender também, que esse conhecimento que hoje estamos estudando possa trazer aí a vontade de colocar em prática, assim como Maria fez, né? De levar a palavra de Deus aos nossos filhos. Que isso seja recíproco tanto para mim quanto para você, para que possamos educar nossos filhos no caminho do Senhor. Amém? Que esse seja um trabalho que possamos estar fazendo. Assim, irmãos, como disse aí o irmão, Maria, ela agora ficou sendo cuidado aí pelo João, né? E o João, servo amado, e agora estavam um para o outro, e que possamos nós estar cuidando uns dos outros, fortalecendo, demonstrando amor e carinho pelos nossos irmãos. É algo que eu e você deve estar fazendo. Devemos nos importar, irmãos, pelas pessoas que não aceitaram o Evangelho, para que não fiquem à toa nesse mundo, mas que eu e você possa cuidar da melhor maneira possível. Esse é um conselho que é para cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. E agora, irmãos, vamos chegando aí à 7ª pergunta. A 7ª pergunta diz dessa maneira: o que Maria recebeu junto com as outras 120 pessoas reunidas no aposento superior? O que necessitamos fazer para ser como Maria e receber o segundo Pentecostes ou a chuva serôdia? Para nos ajudar aí com essa pergunta, eu quero convidar o nosso irmão ali de Guarulhos, o irmão Paulo Gomes, para colaborar conosco. Irmão Paulo, é contigo. Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Amém? Coube a mim responder a 7ª pergunta de nossa lição, e a pergunta nos diz: o que Maria recebeu junto com as outras 120 pessoas reunidas no aposento superior? Eles receberam o cumprimento da promessa feita por Jesus Cristo. Lá no capítulo 15 de João, ele prometeu que viria outro Consolador. E quando ele ascendeu ao céu, disse que era necessário que ele partisse para que o Consolador viesse. E eles permaneceram, diz a Bíblia, unânimes em oração, pedindo para que viesse o Consolador, o Espírito Santo. A versão King James nos diz: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E o poder do Espírito Santo que viria sobre ele proporcionaria para eles, primeiro, poder interior, segundo, poder para falar do Evangelho, e terceiro, poder para convencer as pessoas a aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas.
E a segunda parte da pergunta nos diz: o que necessitamos fazer para ser como Maria e receber o segundo Pentecostes, ou a chuva serôdia? Maria dedicou a sua vida em seguir a Jesus Cristo e servi-lo. Mas ao final, também em esperar e suplicar pelo derramamento do Espírito Santo, para poder seguir fazendo a vontade de Deus, ou, principalmente, fazer a obra de Jesus Cristo, que é levar o Evangelho a todas as partes. Sem o Espírito Santo seria impossível que o Evangelho fosse pregado a todo o mundo. Por meio do derramamento do Espírito Santo, os discípulos e as outras pessoas, as 120 que estavam ali no aposento alto, eles foram capacitados, eles foram preenchidos, cheios do Espírito Santo, para poder levar o Evangelho. E nós também podemos, assim como eles, desejar o derramamento do Espírito Santo. Nós temos que ser unânimes. Todo o povo de Deus tem que desejar o derramamento da chuva serôdia. Temos que ter o mesmo desejo. Temos que orar pela mesma coisa, para que isso se cumpra em nossas vidas e assim possamos fazer o cumprimento também da promessa de Deus, que é levar o Evangelho a todo o mundo, até os confins da terra. Querido irmão e querida irmã, esse possa ser o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Paulo. Que Deus te abençoe, a toda a tua família também, a pequena Laisa, a irmã Jaqueline. E um abraço aí a todos os nossos irmãos aí de Guarulhos. Que Deus os abençoe sempre e que aí possam também levar a mensagem do Senhor, tá bom? Um grande abraço para vocês. E aqui, irmãos, temos também um outro grande aprendizado. Assim como Maria recebeu aí a chuva temporã, possamos nós estar preparados, fazendo a vontade do Senhor, para recebermos a chuva serôdia, meus irmãos, para receber a plenitude do Espírito Santo e fazermos sinais e prodígios de acordo com a palavra do Senhor. Meus irmãos, que eu e você possa ter esse desejo em nossas vidas, de estar nos preparando, estar examinando a palavra do Senhor, estar buscando a preparação necessária para que o Espírito Santo desça sobre nós. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus nos abençoe, para que possamos unidos estar trabalhando por esse grande trabalho. Que esses sejam os meus votos para mim e para cada um de vós, que mais uma vez nos acompanhou nessa maravilhosa lição de Escola Sabatina. Que Deus te abençoe e você não esqueça, compartilhe, irmão, esse vídeo. Curta, passe aos seus amigos, passe aos seus colegas. Precisamos levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe mais e mais. Agora, para finalizar, eu convido você a mais uma vez fazer uma oração ao Senhor. Pai santo e eterno que habita nas mansões celestiais, neste momento, ó Pai, venho te pedir mais uma vez para que a Tua presença possa estar sobre cada um de Teus filhos e que mais e mais, Senhor, possamos buscar a Tua palavra, possamos estudar, ó Pai, estar nos preparando para receber aí a chuva serôdia. Nos abençoa, Senhor, não que sejamos merecedores, mas que te peço e te suplico, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, até a próxima oportunidade e foi um prazer tê-los mais uma vez aqui conosco.